Só o Botafogo segue aí na busca por um novo treinador. O Botafogo que agora está no mercado aí por um novo treinador, né? O Botafogo que tem informações aí de novos jogadores. O Textor já se pronunciou a respeito sobre isso. O Textor que está no mercado aí para trazer um ótimo treinador, um treinador à altura do Arthur Jorge. Ficou interessado e quer saber tudo o que a mídia está falando e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. A gente olha também, por exemplo, para o ano do Botafogo, o ano passado, né, que acabou se estendendo, óbvio, por ótimos motivos, até pelas conquistas e a disputa do Mundial, mas que também muda agora para a temporada 2025, descansando, mas com muito trabalho também nos bastidores, certo, Pedro? Porque o Botafogo ainda tem questões como seu treinador a resolver. Exatamente. Tudo bem? Feliz ano novo para todos aí, Mari, enfim, Bruno, também Breler, Jailson, todo mundo está com a gente neste 2025 no Sport Center. Pois é, o Botafogo tem um problema para resolver, né? Porque Arthur Jorge se foi para o Al Rayyan, enfim, já é passado, apesar de ter deixado boas lembranças, ótimas lembranças para o torcedor do Botafogo, mas óbvio, o torcedor do Botafogo quer mais conquistas, né? Nessa temporada. Já tem agora a Supercopa do Brasil, dia 2 de fevereiro. O Carioca vai iniciar mesmo com a equipe sub-20, como vários outros clubes também planejam fazer, enfim, para dar mais um trabalho de reforço de pré-temporada. O André Jardine acabou recusando a proposta do Botafogo, permanece no América do México, e a nossa reportagem entrou em contato com o dono da SAF do Botafogo, o John Textor. E a gente tem até uma tela aí do John Textor conversando com a nossa reportagem, falando um pouquinho sobre essa questão. Segundo ele, a pressa é nossa, do jornalista. Ele fala: nós temos muito tempo, eu tenho um nível de paciência que não parece ser o mesmo dos jornalistas e talvez dos torcedores. Vou fazer no meu tempo e farei o melhor para tomar a melhor decisão. Então o John Textor aí tentando manter a calma, analisar, enfim, com o scout, tudo do Botafogo, para tomar a melhor decisão para quem vai ser o substituto de Arthur Jorge, mas tem que ser, de fato, uma decisão muito bem pensada, porque não vai ser uma tarefa fácil substituir esse treinador aí que conseguiu conquistar no mesmo ano Brasileiro e Libertadores. Mari, Bruno. Vamos para a tela, então, com os números do André Jardine pelo América do México, né, com 87 jogos oficiais, 64,8% de aproveitamento, conquistando, então, os 3 títulos da Liga Mexicana e também as outras competições, como o Pedro trouxe, né, ele confirma a permanência dele no América do México, e o Botafogo segue no trabalho. Vamos dar bom dia também para os nossos comentaristas. Tudo bem, Jailson? Tudo ótimo, bom dia. Tudo certo? Tudo bem. E você? Tranquilo. Breler Pires. Bom dia, Mari. Bom dia, Jailson. Bom dia, Bruno. Bom dia, fã de esportes. Feliz ano novo para todos e feliz Fernanda Torres. Hoje é o dia dela. Vocês falaram que a gente comentaria, né? A gente também fala de cinema. Pergunta se ele viu o filme. Ainda estamos aqui? E você não assistiu Ainda Estou Aqui? Tecnicamente eu já assisti. Porque como a minha esposa assistiu e gostou, deu spoiler. Eu sou obrigado a sempre concordar com ela, então considero que já vi e que gostei. Mas você não assistiu, Bruno? Mas eu vou assistir. É que eu tava vendo Mufasa. Ah, entendi. Entendeu? Nessas minhas... Como você tava falando mesmo, que era isso que você tava assistindo. Aproveite o gancho do Globo de Ouro e assista. Demais. Vou assistir. Tudo bem, né, Jailson? Vamos lá, então. Jardine, aliás, o Diogo Campitelli, que é o nosso estagiário, mas acaba de ser promovido. Sim. Afinal de contas, primeiro dia na nova função, apuração. John Textor. Só isso. E aí já trouxe a palavra do Textor falando, tem que aplaudir também o Dioguinho, hein? Não promete que você não pode cumprir. Diogo é o bigodinho, né? O bigodinho. Pô, parabéns, bigode. Porque ele conversou com o Textor e o Textor falou que a pressa é só nossa, Jailson. Concorda? Não. É porque ainda tá naquela questão de final de ano, né? Final de ano que eu digo do Botafogo, ainda tá aquela ressaca porque ganhou tudo e tudo mais. Eu não sei se a pressa é só nossa, não. Não concordo com ele, não. Na resposta do Textor, ele fala assim... Todo mundo já tá se movimentando, assim, início da temporada e tal. O Botafogo tá atrasado até agora. É que ele, na resposta ao Diogo, aqui à ESPN, o Textor diz assim, que parece que a pressa é muito mais da imprensa e dos torcedores, porque na temporada passada, o treinador que ganha tudo, ele chega no meio de uma pré-Libertadores. Não necessariamente foi um treinador que chegou ali na pré-temporada.
Eu concordo e discordo. Eu entendo que não é uma regra, que o treinador vai chegar e sempre terá esse resultado. Exatamente. O ideal seria sempre que o planejamento começasse junto com o ano. Está confiando no sucesso do ano passado, porque o Arthur Jorge chegou e fez o que fez toda a diferença. Mas eu só pegando o gancho para falar do Jardine, eu entendo perfeitamente a negativa do Jardine em relação a vir para o Botafogo. Porque está numa situação tranquila lá no México, assim que eu digo, fez história, foi o primeiro treinador da história do Campeonato Mexicano a ser tricampeão, 6 títulos em 18 meses, e o cara ia largar uma situação confortável, uma situação tranquila em relação ao grupo de jogadores, ao fato de já conhecer, já ter o sistema todo lá ajeitado para ele, para vir para o Botafogo e pegar uma bucha, assim, bucha que eu digo de peso. E é só ter que repetir de responsabilidade. Aí ele não só ganha um campeonato estadual e já ele ia ter que começar... Imagina, você ter que substituir o Arthur Jorge, que ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro. Com um time que vai ser completamente remodelado. Mas vendo o que aconteceu no ano passado, o Textor, nesse sentido, não merece pelo menos um voto de confiança? Claro. Porque eu lembro que ano passado a gente discutia, né? Caramba, tá demorando para encontrar o substituto do Thiago Nunes. Sim. E acho que, se não me engano, foram 2 meses da saída do Thiago Nunes até a chegada do Arthur Jorge. É que o Fábio Matias, como interino, deu certo. A coisa estava funcionando. Então, nesse sentido, não dá para confiar que o Textor vai conseguir fazer uma boa escolha? Não, voto de confiança por parte do torcedor botafoguense, o Textor tem. Isso daí tem de sobra. A preocupação é a coisa se estender, porque o Botafogo, ao partir para o nome do André Jardine, já sabia que o ideal é começar a temporada planejando, o técnico participando do processo de contratação, mas o Botafogo tem algo a seu favor e a favor do Textor que conta muito nesse momento, é a estrutura pronta. Então, a estrutura de time está mantida, a estrutura do departamento de futebol do Botafogo não depende necessariamente de ter um treinador, então o Botafogo consegue caminhar com as próprias pernas, é sustentável nesse ponto, não é aquele clube que o treinador chega e manda em tudo. Então, nesse aspecto, o Botafogo está bem assegurado. Agora, eu entendo que o Textor acabou fazendo um erro de cálculo com o Arthur Jorge. Manter o treinador, mesmo precisando inflacionar, subir as cifras de salário, um treinador vencedor e começar a temporada com ele, dá muito menos trabalho do que voltar ao mercado, possivelmente errar, porque pode ser que o treinador que chegue não dê certo como o Arthur Jorge, Bruno não é uma Lage, garantia. não... E o Textor errou muito em 2023 também, para tentar substituir o Luiz Castro. Então, todo o planejamento seria facilitado com a permanência do Arthur Jorge e acredito que do lado do Textor faltou boa vontade pela permanência do Arthur Jorge. Dito isso, o Botafogo tem um caminho seguro para percorrer. Não entendi por que faltou boa vontade. Não, o Arthur Jorge, ele deixou ali a porta aberta de saída, mas havia uma margem de negociação. E o Textor parece que ficou sentido pela maneira como ele anunciou, como a coisa foi tratada, e ali ele poderia ter tido um pouco mais de jogo de cintura. Mas, dito isso, eu vejo que o Botafogo não precisa realmente apressar e ter cuidado para tentar um nome certeiro como foi o Arthur Jorge. Então, não precisa realmente, como diz o Textor, gerar um ambiente de preocupação, um ambiente de que o Botafogo está ficando para trás. Porque há uma estrutura interna no clube que consegue fazer com que as coisas continuem funcionando antes mesmo da chegada do treinador. Na resposta também ainda do Textor aqui à ESPN, ele finaliza a resposta dele dizendo que o Botafogo ele está num lugar novo e que não é muito familiar, mas que é um lugar em que os treinadores gostariam de estar assumindo, que gostariam de assumir o Botafogo. Sim. Então que ele está muito confiante no que vai acontecer, né, no resultado de tudo isso. Eu já estou um pouco com você também, que eu acho que vai na linha do Jardine. O Botafogo ele está numa posição que ele pode negociar com os grandes. Ele pode olhar e ter um projeto, ele tem mais argumentos. Mas eu não sei se necessariamente todos os treinadores veem como a melhor oportunidade no sentido de... Tem alguns que não querem assumir o fantasma. Quem queria assumir o Corinthians depois do Arthur Elias? É difícil? Depois que ganha tudo no feminino. Quem vai assumir o Flamengo depois de Jorge Jesus? É difícil? Né? Então, assim, eu não acho que não é uma posição tão fácil de convencer todos os treinadores. Onde eles estiverem, talvez isso vai pesar também. Concordo contigo. Acho que aí o scout vai ter que trabalhar bem, porque você não vai
ter tanta facilidade para tirar um treinador, por exemplo, que estiver em algum clube, tiver uma situação tranquila em seu clube. E a situação do Jardine é essa, então, né? E a gente viu no final do ano o mercado de treinadores, como é que está o mercado de treinadores aqui no Brasil. Tá um mercado inflacionado. Eu lembrei até que você citou aqui em relação ao Abel Ferreira. Os valores e tudo mais. O mercado de treinador está inflacionado, sim. Então, o scout do Botafogo vai ter que trabalhar para achar. E a situação é, o futebol, a forma que o Arthur Jorge montou o Botafogo do ano passado, futebol ofensivo, futebol que encantou ali os torcedores e tudo mais, é um perfil bem particular de você encontrar. Então, eu acredito que o Botafogo, assim, o John Textor está tranquilo, obviamente, porque o time ainda está de férias, mas é um ano com muitas competições, justamente por conta do 2024 vitorioso do Botafogo. Sim. Tem Recopa Sul-Americana, tem Supercopa do Brasil já contra o Flamengo, entendeu? Agora, nesses tem meses Super Mundial. Já, né? Então é um calendário que o Botafogo vai disputar muitos títulos. Então por isso que eu falei, beleza, você pode ficar tranquilo, você pode ficar calmo porque você tem um scout, como o Breler falou, você tem toda uma base ali para você trabalhar. Só que o que me preocupa, assim, vendo a situação atual é a equipe perdeu jogadores importantes. Acho que isso é Luiz pior. Henrique e o Almada. Isso é pior. Perde o seu comandante. Que o Arthur Jorge deixou desde o início, deixou claro que não, ele foi dando indícios, como o Breler falou, ele foi dando indícios. A gente falou isso daqui o tempo todo. O Botafogo vai ser, o Textor vai ser o último a saber. Ele foi dando indícios, E aí você perde seus dois principais jogadores. A gente lembrou que foi o caso parecido com o do Flamengo, não só com o Jesus, mas com o Rueda ainda lá atrás, lembra? Todo mundo já dava que o Rueda sairia, se não me engano, para a seleção do Chile. Foi. E o Flamengo não demorou para reagir. Você perde seus dois jogadores, você perde seu treinador. Se eu não estou enganado, são 11 jogadores que saíram do Botafogo. Então, beleza, Textor está tranquilo, mas você vai ter que remodelar essa equipe, sim. E um ano com um calendário bem cheio. E nesse sentido, o que é pior? Ter perdido esses 11 jogadores, entre eles o Almada e o Luiz Henrique, possivelmente, ou ter perdido o treinador, Breler? Para mim, o treinador, porque o Arthur Jorge era segurança de estabilidade. E o torcedor do Botafogo hoje confia plenamente na capacidade do Departamento de Futebol e do Scout de achar novos Igor Jesus, novos Almadas, novos Luiz Henrique. Agora, para achar o perfil mas não é fácil, certo... Não é fácil. Não é assim. Porque para mim, a minha questão é, você pode encontrar outros grandes jogadores, mas o Luiz Henrique não é um jogador jovem, craque de bola, sabe? E ainda tem um encaixe, né? Com um encaixe, com a parte financeira, porque querendo ou não, mesmo que você vá atrás desse perfil, tem vários jogadores que o preço é muito alto, cara. Eu acho que, mas nessa, pelo menos, a minha opinião, o Arthur Jorge, a gente falava aqui em relação até, lembro que tinha aquela figurinha do Arthur Jorge ali, pra mim o principal é o Arthur Jorge. Eu entendo, perder os craques sim, mas você perdeu o Arthur Jorge, pra mim é um ponto Pensa no Flamengo, principal. Quando perdeu o Jesus, os jogadores continuaram. É um ponto principal. Foi difícil, né, reencontrar alguém mas eu acho que, enfim... É uma boa discussão mesmo. Até porque o Botafogo é um time de poucos protagonistas. Não era ali, o Botafogo do Luiz Henrique, do Almada, era tudo pulverizado muito em função do Arthur Jorge, do que ele propôs como equipe. Então é difícil achar esse perfil no mercado e um perfil certeiro. Às vezes, por exemplo, o Bruno Lage preenchia todos os requisitos, mas chegou no dia a dia, chegou no futebol brasileiro... Não deu certo, não deu liga, não compreendeu a dinâmica por aqui. Então o Botafogo assumiu esse risco de ir ao mercado em vez de sentar com o Arthur Jorge e falar, olha, ok, estamos dispostos a fazer um esforço, estamos dispostos a negociar. E isso, para mim, o erro do Botafogo foi não esticar mais a corda, foi não entender a importância de um cara como o Arthur Jorge. Mas ele não estava afim também, né, Breler? Eu acredito, o ponto é, para mim, quando o cara fica falando, olha, eu vou sair, é porque, pelo contrário, ele queria que o Botafogo valorizasse. O Botafogo entendeu, não, pelas premiações já está de bom tamanho, a gente não vai além. Agora, é um perfil interessante... Alguém com o estilo do Jardine mostra até uma coerência do Botafogo. Depois do Luiz Castro, o perfil é esse. Bruno Lage, Thiago Nunes, o próprio Arthur Jorge, caras relativamente jovens que têm muita ambição de carreira e de crescer junto com o Botafogo. E o Jardine se encaixava nisso. Só que para encontrar um cara nesse cenário e que consiga entender a dinâmica do futebol brasileiro como o Arthur Jorge entendeu rapidamente...
é difícil, é mais complicado. Então, para mim, para o Botafogo, é muito mais fácil remontar o elenco do que dar mais uma cartada certeira em treinador, como foi o Arthur Jorge. E aí, como é que ele remonta esse elenco sem o treinador? Mas é que aí eu acho que eles vão na base do scout, né? É. Na ideia de... A eles estrutura tá ali entendem de ainda, futebol, né? né? O jeito que o time terminou, e a gente falando aqui sobre os 4 atacantes do Botafogo, enfim, provavelmente vai procurar, né? Vão procurar reforços dessas posições que perderam atletas, mas para manter o esquema ofensivo da equipe, mesmo que não tenha treinador ainda. Provavelmente vai ser o mesmo esquema, 4-2-3-1, 4-2-4, que seja, mas que o time continue jogando de forma ofensiva e substituir os atletas que perderam. Só que nessa daí eu tô com o Breler. Assim, é difícil você substituir craques. A gente está falando de Luiz Henrique e Almada, que foram caras que mudaram o patamar da equipe. Vai ter um trabalho? Vai ter um trabalho. Só que, para mim, o complicado é você achar, de novo, um treinador, o tiro certeiro no treinador que mantenha a forma que a equipe estava jogando, sabe? E ele voltou muitas casas, não é, Jailson, Botafogo? Porque esses últimos times que aqui no Brasil tiveram sucesso, eles conseguiram manter, por diferentes questões, mas eles conseguiram manter os seus elencos e até treinadores. Como foi o Palmeiras, como foi o Flamengo, não manteve o treinador, mas manteve o elenco. O Atlético conseguiu manter elenco. Até o Fortaleza consegue e o Botafogo não conseguiu. O Atlético conseguiu sim também, Mais né? ou menos. Porque perdeu o Savarino, aí mas... aquela base que foi campeã de Diego Costa, Savarino, foi saindo todo mundo. Jair no meio de campo, depois Alan foi negociado, ficou o Hulk, ficou mas o de um grande ano cara. pro outro não foi tão radical quanto foi o caso do Botafogo, né? Acho que em relação à perda assim, de elenco, o Botafogo, para mim, é o mais radical dos últimos anos que a gente está vendo. Mas a maioria das saídas previsíveis. Então, Luiz Henrique. As saídas... A reformulação que o Botafogo está fazendo no elenco de jogadores que, por exemplo, o Marçal, o Tietê, o próprio Adrielson, o Eduardo, isso daí ok, cara, suave, tá certo, a reformulação que precisava ser feita. Porque fica o peso porque o time foi campeão das 2 competições mais importantes, assim. Mas a reformulação, ok. A questão é você perder os 2 caras pesados. Que aí, no caso, é o Luiz Henrique e o Almada. Só que esses caras já tinham falado também que ficariam 6 meses. E tava na conta e tudo bem. Tudo bem. Pra mim, tudo bem. É isso. Então, pra mim, por isso que eu concordo em relação ao peso do Arthur Jorge. Que essa daí é uma saída que não era esperada. Essa não era esperada. Ficou assim, sendo esperado depois dos títulos. Mas não era esperado. Era isso que você ia complementar, Breler? Aí, para mim, o único gargalo hoje do John Textor, até da gestão dele como um todo, é o comando técnico. A dificuldade de estabilizar alguém no comando. Tudo bem, Luiz Castro foi um caso à parte, porque recebeu uma proposta muito fora da curva, aquela ali era difícil de cobrir. Mas depois houve muitos erros até chegar no Arthur Jorge. O Botafogo sofreu nesse processo, porque quando é campeão, quando a coisa dá certo, se esquece do que o Botafogo passou para chegar até esse momento. Mas o Textor pecou muito nessas escolhas, até mesmo no respaldo que deu aos treinadores. E o Arthur Jorge, parecia que ali, olha, com o Arthur Jorge, o Botafogo tem condição de estabelecer algo parecido com o que o Palmeiras fez com o Abel Ferreira. O treinador certo na hora certa, campeão, competente e que tem a identidade do projeto. E quando isso não acontece, ainda fica essa questão. Como o Textor, nesse projeto de investimento, pode encontrar um cara para fazer um trabalho longevo como tem o Palmeiras com o Abel Ferreira? Pois é, pessoal, após a saída do Arthur Jorge e o América do México ali cravar que o André Jardine permanecerá lá, o Textor agora afirma, né, paciência em procura de um novo treinador. O Textor não quer errar nesta, digamos, com esta contratação. Nesta contratação o Textor não quer errar, porque o Botafogo tem 5 campeonatos grandes para disputar esta temporada, né? Ainda tem um Super Mundial de Clubes. E o Textor não quer errar de forma nenhuma nessa contratação. É uma das contratações mais importantes aí para o Botafogo nessa temporada. Então o Botafogo tem que começar aí sim com o pé direito, com um novo treinador, um treinador à altura de Arthur Jorge. A gente sabe que é complicado, é um pouco difícil, né, achar grandes treinadores que estejam livres no mercado, né, e que sejam ali baratos, digamos assim. Mas vamos ver aí o que possa acontecer, né? O que pode acontecer nos últimos tempos aí.
o Botafogo já se passou 7 desde a saída de Luiz Castro. Com a saída de Luiz Castro, digamos assim, o Botafogo já se passou aí 7, né, treinadores aí juntamente com o Luiz Castro, né? A gente teve o Luiz Castro, o Cláudio Caçapa e entre outros. Então vamos ver aí o que possa acontecer no time do Botafogo. Mas e aí, quem vocês gostariam de ver treinando o time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.